Oi, Luiz aqui de novo, e agora a gente vai ver a segunda parte da aula das técnicas de geração de atração. Eu vou te ensinar 6 técnicas poderosíssimas e exemplos de mensagens que você já pode testar e colocar em prática hoje mesmo e já ver os resultados. Então vamos parar de perder tempo e começar já pela primeira técnica, que é seja misterioso. Essa é outra técnica que funciona muito bem, principalmente se o cara for bonito e desejado por vários outros. Funciona assim: em nenhum momento você pode mostrar que já está na dele. Ele tem que ficar confuso em relação aos seus sentimentos. Ele não pode saber se você realmente gosta dele ou não. Isso vai deixar ele extremamente inseguro. Ele vai passar a fazer de tudo para que você goste dele. Afinal, ele sabe que todos os outros caras gostam dele. Como é que você não iria gostar também? Ou seja, agindo dessa forma, você vai fazer com que ele olhe diferente para você. Você passou a ser um desafio para ele, e não um outro cara qualquer que ele pode sair a qualquer momento. E o ser humano sempre deseja aquilo que ele não tem. Ele sabe que tem todos os outros caras na mão dele, mas você não. Você parece resistir aos encantos dele, o que deixa ele extremamente confuso e inseguro. E é dessa forma que a gente tem que deixar ele. Ele vai começar a se perguntar: será que eu não sou tão atraente quanto eu imaginei? E aí ele vai tentar ao máximo ter certeza que você gosta dele, para conseguir ficar tranquilo com si mesmo. É como se ele pensasse: ah, tá tudo bem, ele também gosta de mim como todos os outros. Mas você não vai dar essa tranquilidade para ele tão cedo. E como é que você pode fazer isso? Bom, primeiro, ele não pode saber que você acha ele gato, lindo, perfeito. Você tem que passar a ideia que, igual a ele, você tem muito outros para conversar. Ele é só mais um na sua lista. E você pode transmitir essa ideia mandando mensagens como essa: depois dessa, você acabou de cair no meu conceito. Ou, depois dessa, você acabou de perder 10 pontos. Você pode falar isso após qualquer coisa que ele tenha feito. Não importa se não faz muito sentido. Por exemplo, ele falou que gosta mais de Nescau do que Toddy. O que eu também acho um absurdo, mas vamos lá. Já é o suficiente para você falar: ah, depois dessa você acabou de perder 10 pontos. Ou ele fala que gosta de pagode. Também já é o suficiente para você falar: ah, depois dessa acabou de perder 10 pontos. Então, tudo pode ser motivo para você falar isso. E aí você já entra em uma brincadeira. Ele vai te perguntar, provavelmente: ah, como assim eu perdi 10 pontos? E aí você já emenda: ah, você vai ter que se esforçar para recuperar esses pontos comigo agora. Percebe como dessa forma você não demonstra que está afim dele e ao mesmo tempo ele vai ter mais vontade de mostrar que ele vale a pena. É como se ele pensasse: pelo amor de Deus, todos gostam de mim, por que você não gosta? E além disso, esse tipo de mensagem também tem relação com a próxima técnica que eu vou te ensinar, que é criar jogos. Isso funciona demais. Você tem que criar pequenas brincadeiras, pequenos jogos únicos entre vocês. Nesse exemplo anterior, a gente falou que fazendo tal coisa, ele acabou de perder 10 pontos. Isso já é um jogo único entre vocês. Talvez alguns dias depois você fale algo e ele que vai dizer: você acabou de perder 10 pontos depois dessa. Porque você criou o jogo. Ele não vai fazer isso com outros caras. Ele vai fazer isso apenas com você, porque só você criou essa brincadeira. E o mais importante é que isso gera um sentimento de intimidade e conexão muito forte. E a única pessoa que ele vai ter isso é você. E deixa eu te contar um segredo. Quanto mais brincadeiras e momentos únicos vocês estiverem juntos, mais ele vai pensar em você. E quanto mais ele pensar em você, mais ele vai acreditar que está começando a gostar realmente de você. Afinal, ele vai pensar de forma consciente ou não: se eu estou pensando tanto nele, eu devo estar realmente começando a gostar dele. E você vai estar tão presente na mente do boy que você quer, que parece que vocês se conhecem há anos. E aí ele vai te falar aquele tipo de coisa que você já deve ter ouvido. Por exemplo: nossa, a gente parece que se conhece há anos. Ou então: a gente deve ter sido amigos em outra vida. Ele só não sabe que você criou essa intimidade profunda utilizando técnicas para isso. E ele nem precisa saber, deixa ele pensar que vocês se conheceram em outra vida, que está ótimo. E como você pode criar esses jogos? Bom, existem diferentes formas, desde dar pontos e tirar pontos, como no exemplo passado, como também fazer apostas por qualquer coisa. Por exemplo,
você descobre que o boy que você está falando no Tinder mora muito perto de você. E aí você pode falar: se eu acertar onde você mora, eu quero uma foto sua sem camisa. E aí você já cria um jogo, onde vocês começam a postar qualquer coisa, que serve como desculpa para mandar uma foto sem camisa, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Um outro exemplo poderia ser: se eu acertar onde você mora, considere-se intimado para um chopp no bar do João. Você utiliza um jogo para convidar ele para sair, de uma forma única e criativa. Enquanto os outros caras estão falando: ah, a gente podia sair qualquer dia, né? E coisas monótonas assim. Quem você acha que ele vai ter mais vontade de sair? Alguém que fez um convite criativo ou alguém que perguntou igual a todo mundo? Lógico que fazer um convite assim logo de cara depende muito do cara que você está falando e o momento da conversa também. Mas você vai sentir quando dá para fazer isso. E aí, mesmo que você perca a aposta, ele muitas vezes vai entrar no jogo te dando outra chance. Ou então ele vai fazer outra aposta mais fácil que ele sabe que você vai ganhar. E não fique preso a esses exemplos dos pontos e apostas. Você pode criar literalmente qualquer coisa. Para você ter uma ideia de como é realmente qualquer coisa, eu vou te falar o que eu fazia com um cara que eu saía. Eu sei que isso é patético, mas realmente funcionava. E era assim: sempre que a gente estava conversando e os dois escreviam a mesma coisa, a gente corria para ver quem enviava primeiro a imagem de algo verde. Eu sou do Rio e aqui, quando eu era pequeno, tinha essa brincadeira de que quando a gente fala a mesma coisa de outra pessoa, tem que tocar no verde. Eu não sei se você conhece essa brincadeira boba. E aí eu resolvi criar esse jogo de brincadeira. E mesmo sendo uma bobeira, sempre que ele estava conversando com outra pessoa e escrevia algo igual a ela, ele pensava em mim. Porque se estivesse comigo, ele iria mandar a imagem de algo verde. Então é para você ver como é poderoso criar jogos, mesmo sendo completamente idiotas iguais a esse. Geralmente, os mais idiotas são os que geram maior conexão, porque é algo bem único, bem peculiar de vocês dois que ninguém mais faz. Bom, a próxima técnica que eu quero te ensinar é deixar sua assinatura. Essa é uma técnica que já te coloca automaticamente como um cara único na mente dele, assim como a técnica de criar jogos também. Basicamente, você tem que criar algo que só você fale, mas ninguém fale. Algo que seja característico de você, da sua personalidade. Para entender melhor como funciona, eu vou contar um exemplo que eu fiz para deixar a minha assinatura com um cara que eu saía. Bom, eu fazia fisioterapia para um problema de coluna que eu tinha. E aí eu comecei a falar com o meu fisioterapeuta, comecei a ter intimidade com ele, e ele era bem bonito, forte. E aí eu comecei a gostar dele e eu não podia deixar de usar as técnicas das mensagens com ele, né? Então eu peguei o celular dele e basicamente a primeira mensagem que eu mandei foi: e aí, doutor? E eu sabia que ele não gostava muito de ser chamado de doutor porque parecia prepotente. E ele respondeu algo como: olá, Luiz, não sou doutor não. E aí, como ele sempre usava jaleco para me atender, eu já emendei: ah, se usa jaleco para mim é doutor. E aí, a partir disso, quase todas as vezes que eu falava com ele, eu procurava chamar ele de doutor. Parece uma besteira e algo irrelevante, eu sei, mas eu criei uma marca nele, eu deixei a minha assinatura. Um outro exemplo foi um cara que eu conheci que odiava funk. E aí, eu até tinha esquecido qual era o nome dele, e nessa época ainda não tinha WhatsApp para facilitar a nossa vida, mostrando o nome. E aí, eu aproveitei que eu não sabia o nome dele para inventar um apelido e deixar a minha assinatura. E aí eu mandei a seguinte mensagem: e aí, funkeiro? Vamos um baile funk hoje? E aí depois, quando eu descobri o nome dele, eu passei a chamar ele de funkeiro às vezes chamava pelo nome. Você tem que variar um pouco também, se você só chamar pelo apelido fica muito cansativo. Você tem que inventar umas variações de vez em quando. E uma outra coisa que eu faço bastante é quando vou me despedir, no lugar de falar simplesmente tchau, beijo, até mais, eu falo tchau, beijo nas crianças, que é uma brincadeira que eu faço imitando a minha mãe. Quando eu era criança e ela falava com as amigas dela que tinham filhos, ela sempre falava: ah, manda um beijo nas crianças. Acho que isso é bem característico de toda mãe, né? E aí eu resolvi pegar isso e usar de brincadeira. E eu tenho quase certeza que são pouquíssimos os outros caras que falam isso quando vão se despedir.
Então, o que eu estou fazendo novamente é criando uma identidade minha. Eu não estou seguindo os padrões, eu estou mostrando para ele que eu sou alguém com uma personalidade única. E é exatamente isso que você deve fazer. E acredite ou não, funciona muito bem. Vamos agora para a próxima técnica, que é o destino. Essa é uma técnica muito boa também, porque mexe um pouco com o desconhecido, com aquela ideia de que tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, e funciona da seguinte forma. Você vai aproveitar qualquer brecha que ele dê para pôr a culpa no destino. Por exemplo, você descobre que ele foi em um mesmo show que você, ou que vocês fizeram a mesma faculdade. Você pode aproveitar e falar: tá vendo? O destino já estava querendo unir a gente nessa época. Ou, tá vendo? A gente está fugindo do nosso destino. Ou, é o nosso destino. Não tem jeito não, você vai ter que me aturar. E além disso, você pode usar o destino contra vocês também, para passar a ideia de que vocês precisam se unir para vencer as adversidades. Por exemplo, minha internet está caindo, acho que alguém está conspirando contra nós. Ou, sua mensagem só chegou agora. Acho que os deuses da internet não querem a gente junto. E agora vamos para outra técnica que é um pouco polêmica, mas muito poderosa, que é usando o ex dele ao seu favor. Sim, eu sei que falar de ex é uma questão delicada e perigosa, e vai depender bastante do tipo de pessoa que você está falando e como foi esse relacionamento dele com seu ex também. Mas, em algumas situações, você pode usar o ex como obstáculo, e é uma técnica muito poderosa. Ele vai querer te mostrar de todas as formas que ele que manda, que o ex não manda mais nada nele, que ele não pensa mais no ex. E como é que você faz isso? Bom, você vai mandar mensagens falando coisas como: pelo jeito é melhor eu contratar alguns seguranças antes da gente se encontrar, né? Ou, isso aí é seu ex conspirando contra nós. Ou, acho melhor eu ir vendo o preço de um colete à prova de balas. Dessa forma, você faz com que ele se esforce para mostrar que o ex não significa mais nada para ele, que ele já virou a página e quer uma vida nova com você. Sempre que eu uso essa técnica, ele faz de tudo para mostrar que ignora a existência do ex. Ou então ele brinca com essa situação, mas lá no fundo ele quer mostrar que já é um caso encerrado na vida dele. Bom, e para terminar com chave de ouro, eu vou te ensinar mais uma técnica que eu uso muito, e dependendo da sua personalidade, pode funcionar muito bem com você também. Ela se chama última bolacha do pacote. Eu sei que é um nome estranho, um nome polêmico também, algumas pessoas falam biscoito, outra bolacha. Aqui no Rio eu falo biscoito, mas não vamos entrar nessa questão. Foi o melhor nome que eu achei para explicar essa ideia. Porque é exatamente isso que você deve transmitir. Inclusive, você vai ser levemente arrogante e prepotente. Você deve transmitir a ideia de que, você já está na minha, eu não preciso nem me esforçar. Para isso, você pode mandar mensagens como: pronto, já estou aqui. Quais são os seus outros 2 desejos? Ou então alguém fala com você em algum aplicativo de relacionamento e você fala: me adiciona lá no WhatsApp e deleta o Grindr porque você já encontrou o melhor que há por aqui. Acho que deu para entender a ideia, né? Você vai procurar provocar de uma maneira prepotente, mas sempre deixando claro que você está brincando. Lembrando que essa técnica funciona muito bem para a maioria dos caras, mas pode ser que você não se sinta bem usando ela, porque não é da sua personalidade. E tudo bem, é normal ter umas técnicas que funcionam melhor que outras. Você só vai descobrir as melhores que funcionam com você testando. Então, para concluir, vamos fazer uma rápida revisão das técnicas dessa aula. A primeira delas foi: seja misterioso, que é aquela ideia de você não expressar muito o que você está realmente sentindo, procurando deixar ele na dúvida se você está realmente afim ou não, e fazendo com que ele se esforce para que você goste dele. A segunda técnica que a gente viu foi criar jogos, que é importantíssimo. Você precisa criar jogos, que é criar brincadeiras únicas entre vocês, de forma que ele te veja
de uma maneira especial e sinta uma intimidade muito grande, tendo algo que é exclusivo apenas de vocês dois. Lembrando que você pode criar jogo de qualquer coisa, como eu criei aquele jogo idiota da imagem verde. Então, seja criativo. A terceira técnica que a gente viu foi deixar sua assinatura, que é uma técnica também fundamental para você ir construindo a sua personalidade única na cabeça dele, para que ele olhe para você de uma forma já diferenciada. Você não é aquele padrão que ele está acostumado. E aí você pode fazer isso de diferentes formas. Seja o jeito que você se despede, seja um apelido que você deu a ele, ou qualquer outra coisa. Uma maneira legal e simples para você saber se você está realmente deixando a sua assinatura é você ler alguma mensagem que você mandou e pensar, se ele não visse o nome da pessoa que mandou a mensagem, ele saberia que é você? Se ele souber, você está fazendo o trabalho certo, você está colocando a sua identidade na sua mensagem. É claro que não vão ser todas as mensagens que você deve fazer isso, mas sempre que você puder, você vai lá e bota um pouco do seu tempero. A quarta técnica que a gente viu foi o destino, que é você se aproveitar de situações onde vocês estiveram juntos ou quase estiveram juntos para brincar e dizer que não adianta fugir, já está tudo determinado. O destino quer que vocês estejam juntos. Ou você pode fazer o contrário também. O destino não quer vocês juntos e vocês precisam se unir e lutar para que isso realmente aconteça. E aí quando você passa essa ideia que vocês precisam se unir para ultrapassar um obstáculo, acaba que vocês se conectam muito mais. Você gera uma intimidade maior com ele. A quinta técnica foi usando o ex dele ao seu favor. É aquela técnica polêmica, mas muito poderosa, que você tem que avaliar se pode fazer ou não, dependendo de como foi a relação com o ex dele. Às vezes ele pode ter tido uma relação muito conturbada e é melhor você não mexer nisso, mas se você vê que ele leva numa boa, não tem problema algum. E aí você brinca falando que tem medo do que o ex dele é capaz de fazer, se ver vocês juntos, e faz com que ele queira de todas as formas mostrar, mesmo que seja brincando, que o ex dele não manda na vida dele e que ele já é passado. E por último, a técnica que eu te ensinei foi a última bolacha do pacote, ou último biscoito se você preferir. Nela você vai ser levemente arrogante e prepotente, sempre mostrando que é uma brincadeira, só tomando cuidado para não exagerar e ele interpretar mal. Mas fazendo da forma correta é uma técnica muito poderosa. É com certeza a técnica que eu mais uso e mais tenho resultado, porque ela te destaca automaticamente de todos os outros caras. Porque o que os caras fazem? Eles basicamente pensam, nossa, eu preciso ser legal, eu preciso ser gentil e mostrar que sou gente boa. Você não, você quebra esse protocolo e aí você se mostra um pouco prepotente, brincalhão, um pouco arrogante, e no fim você acaba cativando e conquistando muito mais o boy que você quer, porque ele vai achar uma conversa divertida, uma conversa diferente de todas as outras. E como você já deve ter percebido, se destacar, ser diferente, ter uma identidade e personalidade própria é um dos segredos para gerar atração. Sem dúvida, é o que mais vai gerar atração. Bom, essas então foram as técnicas de geração de atração. Se você não viu as técnicas anteriores, eu recomendo fortemente que você assista a aula anterior. O que você tem que fazer agora é testar todas as técnicas que eu te ensinei, e aí ver qual funciona melhor para você. Sai adicionando vários caras, mesmo que você não queira sair, e vai testando tudo neles. Com o tempo, você vai saber exatamente o que funciona para você. Você praticamente vai saber até o que ele vai falar depois de você mandar cada mensagem. Além, é claro, de você fazer as suas adaptações, você vai criar seus jogos, criar sua assinatura, saber o momento exato para sair no ponto auge da conversa, saber a melhor forma de mostrar que é um bom partido, usar a prova social, inversão de perguntas e todas as outras técnicas que eu já te mostrei. E eu não tenho a menor dúvida que apenas aplicando essas técnicas, o seu poder de sedução já vai aumentar como nunca antes. Bom,
eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Bom, eu vou ficando por aqui. E se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer outra questão que você precise falar, me manda um e-mail que eu vou ter um imenso prazer em te ajudar, tá bom? Então, um grande abraço e eu te vejo na próxima aula.